Peraí, iluminação, pá, não sei o que. Vixe, Maria, ficou escuro pra caralho. Bom dia, galera. Puta que pariu. Bo... Bo... Boa, boa tarde. Pronto, foi, assim, pronto, beleza. Oi, ok. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sala voltada para os alunos do primeiro ano do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é Artes, tá? E é o seguinte, a gente vai dar continuidade ao assunto que começamos na outra aula. Tive um pequeno problema com o meu computador, então essa questão de edição vai estar um pouquinho mais complicado de fazer. Vou tentar para ver se eu consigo meu computador ainda hoje para conseguir ajeitar essa aula direitinho para ficar bonitinho. Mas caso não, já fique entendendo que eu tentei. Mas enfim, a gente vai dar continuidade ao assunto sobre arte, mulher e feminismo, muito além de Frida Kahlo. Vocês viram que na outra aula eu tinha falado sobre as Guerrilla Girls, que elas começaram com essa imagenzinha falando a mulher precisa estar nua para entrar no Metropolitan Museum. A mulher precisa estar nua para entrar no Museu Metropolitano, e com aqueles diversos dados bizarros a respeito de que a grande maioria das mulheres, elas não expunham seus trabalhos, apenas 5% das artistas que tinham obras em exposição lá no Museu Metropolitano de Nova York eram produzidos por mulheres, e 85% dos quadros que retratavam algum tipo de nudez, a nudez era feminina, tá? Então foi assim que a gente começou, depois a gente deu uma corridinha e a gente vai continuar da parte em que fala sobre da arte feminina à arte feminista, né? Então, assim, acompanhe na apostila de vocês, beleza? E aí diz o seguinte: por que não existe grandes artistas mulheres? É com essa proposição que Linda Nochlin intitula o artigo em que tenta responder. Segundo a autora, as duas respostas mais óbvias para essa pergunta geram mais problemas do que soluções. Como assim? A primeira seria resgatar as mulheres artistas esquecidas da história. Já outra resposta seria argumentar que nas artes das mulheres há um tipo diferente de grandeza, postulando a existência de um estilo feminino de arte. Então, essas são as duas respostas mais óbvias que se tenta buscar a respeito desse questionamento, né? Por que não existem grandes artistas mulheres? Existem artistas mulheres que têm algum reconhecimento. Se a gente for pegar, claro, nesse período mais antigo, quando a gente diz para além de Frida Kahlo, inclusive, é muito por conta disso. Só que eu já tinha explicado até na aula anterior a respeito de algumas motivações que fazem com que poucas mulheres ganhem notoriedade nas artes plásticas, na pintura principalmente. Isso porque a gente tem um processo de formação da nossa sociedade, como desde sempre, extremamente machista. Então, isso reverbera muito, isso acaba acontecendo muito também nas artes. Por quê? Porque se via desde muito antigamente, desde o período do Renascimento, tentava se enxergar que as mulheres elas não teriam domínio sobre o senso crítico, algo que o homem teria, né? Tanto que as primeiras universidades, as primeiras academias só permitiam homens a estarem nelas. Por que isso? Porque se pensava que o conhecimento ele deve ser dado somente ao homem, afinal de contas, será ele que buscará trabalho, ele é o proventor da família, a ele é quem deve ser dada a educação. A mulher, a única coisa que poderia receber seria uma educação doméstica para que ela pudesse ser uma boa esposa, uma boa mãe.
Ok, ok, ok. Não. Ainda bem que isso mudou. Alguma coisa. Se não mudou, as mulheres podem tacar porrada nos homens numa boa. Tipo Raíssa em Pedro e tal, fazer. Mas enfim. E aí então, você tem assim. Primeiro seria resgatar essas mulheres artistas esquecidas da história. Há muitos nomes importantes que foram deixados de lado realmente, que deveriam ter uma maior notoriedade, que na época até em que elas estiveram presentes, elas chegaram a ser respeitadas, claro, uma quantidade muito menor do que os homens, mas alguns nomes como Elizabeth Vigler-Brun, Angélica Kaufmann, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, aqui no Brasil Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, talvez sejam os nomes da pintura artística, da arte, da pintura, dos quadros no Brasil. Talvez se conheça muito mais o nome delas duas, da Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, do que qualquer outra pessoa, qualquer outro homem sempre vai estar abaixo dessas duas artistas, né? Dessas duas pintoras. Qual o nome daquele rapazinho que quebraram a obra dele agora mesmo? O Romero Brito. Asco. Brincadeira, gente. Foi em 2017 que quebraram. Mas tem um asco dele mesmo. Mas enfim. A outra resposta seria argumentar que na arte das mulheres há um tipo diferente de grandeza, postulando a existência de um estilo feminino de arte. Essa busca pela ideia de que a arte produzida por mulheres é algo diferente. Há uma visão diferente dessa produção artística das mulheres da visão que é feita pelos homens, da produção artística dos homens. Isso é óbvio também, né? Porque o olhar feminino acaba sendo diferente do olhar masculino. Mas algumas questões dentro disso que podem gerar várias coisinhas na cabeça, mas que a gente vai falar no decorrer desse assunto. Pronto. Linda Noslin refuta tais tentativas. Tá vendo? Me perdi, me encontrei. Pois não chegam perto de uma visão feminista real, de crítica das ideologias e das práticas consideradas naturais. E aí é que a gente vai entrar naquela outra questão que a gente já tinha citado na aula passada sobre essa diferença entre ter uma arte feminina e uma arte feminista, que a Luana Tvardovskas ela traz, né? Porque a arte feminina seria algo unicamente produzido por mulheres, mas uma arte feminista é aquela que traz uma ideologia, traz o porquê daquela obra ser feita de uma mulher, para uma mulher, com pensamento feminino e fugindo dessa ótica de que aquele mundo é unicamente feminino, sabe? Entendeu? Não entendeu? Peraí, vamos lá, de novo. Essa diferença entre arte feminina e arte feminista é que a arte feminina ela é produzida por mulheres, só, independente do tema. Você pode estar pintando um quadro de paisagem, pode estar pintando um quadro a respeito de nudez, pode estar pintando uma natureza morta e assim por diante. Pode estar pintando seu professor belíssimo. Só que assim, é uma arte feminina por ser produzida por mulheres. Só. Quando a gente trata de arte feminista, a gente já vai trazer uma raiz ideológica. Por quê? O que é o feminismo? Aí a gente precisaria fazer toda uma discussão a respeito de feminismo, que não é o meu local de fala. Vocês, mulheres, vocês, meninas na sala, podem falar muito bem a respeito disso. Raíssa se posiciona muito bem, Juliana, Cauane, Adila Samara. Eu vou falar pra você guardar o celular, Adila, porque você deve estar assistindo pelo celular. Deve ser. Mas enfim. Mariana também já se posicionou sobre isso, de forma bacana também.
Mas enfim, aí a gente quando faz uma discussão a respeito de feminismo mesmo, estamos tratando de questões ideológicas. A gente está tratando da busca por igualdade, tá? E numa tentativa, inclusive, de lutar contra o machismo, contra esse pensamento patriarcal, machista que a nossa sociedade ainda traz até hoje, de hierarquia de gêneros. Então a arte feminista, ela vai buscar ter uma visão a respeito do que é a mulher dentro da sociedade, através de críticas, através de reflexões, através de posições, posições quais sempre foram negadas a elas. Então, por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação entre a arte feminina e a arte feminista. Pronto. Aí temos aí os nomes que eu já tinha falado antes, de Elisabeth Wigler-Brunn, Angela Kaufmann, Angélica Kaufmann, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, artistas europeias do século tão distantes como 17, 18 e 19 podem até ser resgatadas, mas para a autora não se pode relacionar suas obras apenas pelo fato de serem mulheres, né? A Semana de Arte Moderna de 1922 trouxe ao circuito artístico e cultural Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, conhecidíssimas. Nomes muito reconhecidos e relembrados no Brasil. Porém, antes delas, houve um esquecimento de mulheres artistas do período dito acadêmico. Sempre que a gente tratar de período de academia aqui, não é Daniel Peso Pena indo malhar, levantar peso de 500 gramas não, viu? Academia é universidade, é o pensamento principalmente das elites, porque era voltada, a academia sempre foi voltada para as elites, antes de você ter uma busca, algo mais recente, já década de 80, década de 90, da popularização da educação universitária, educação acadêmica, através de governos anteriores, que não esse, quer destruir tudo. Posso falar dessas coisas? Então, em seu livro Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, a professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Ana Paula Cavalcante Simeone, traça a história dessas mulheres, incorporando a crítica das instituições artísticas. Fruto de sua tese de doutorado, o trabalho retoma artistas como Julieta de França, que alcançaram notoriedade no meio artístico brasileiro e europeu. Além das imposições sociais tradicionais, muitas das instituições acadêmicas de arte não permitiram a entrada de mulheres até o início do século XIX. Imagine só. E mesmo assim, a partir do momento que começaram a permitir a entrada de mulheres no meio acadêmico, eles buscavam limitar quais cursos elas poderiam fazer, limitar quais espaços elas poderiam frequentar, e muitas vezes esses espaços só poderiam ser frequentados a partir de uma permissão de seus pais ou maridos. Então, se não permitissem, para quem já assistiu Anne with an E, aquela série, na verdade que é uma série da Inglaterra e tal, mas salvo engano ali é por volta do ano 1800, não lembro muito bem. Mas tem uma discussão interessante lá a respeito de uma menina que ela quer fazer universidade, mas que o pai é contra, a mãe não se posiciona, porque ela é o tempo todo calada, precisa ficar calada, o irmão que é mais novo fica debochando dela, e ela começa a namorar com o professor da escola. O professor, miserável, lazarento e desgraçado, quer impedir que ela estude, porque quer que ela fique em casa para preparar comida para aquele bananão, né? Lavar as cuecas sujas, borrada de freada de bicicleta.
Mas enfim, aí é uma discussão interessante porque você vê mais ou menos o posicionamento da época, ali deve ser por volta do século XVII, XVIII, realmente eu não estou lembrado. Mas é um pensamento que se perpetuou, que ficou durante muito tempo ainda, de que o papel das mulheres dentro da sociedade sempre foi afastado das academias, afastado das universidades, afastado da busca pelo conhecimento. E muitas vezes elas precisavam buscar o conhecimento por conta própria, né? E mesmo assim, a partir do momento que elas conseguiam frequentar a academia, que elas conseguiam se formar, ainda assim havia uma dificuldade enorme para que elas pudessem ser reconhecidas pelo tipo de trabalho que faziam. Não é à toa que a própria Frida Kahlo, já no início do século XX, ela vai acabar deixando de assinar muitas de suas obras, ou assinando junto com o Leonardo Rivera, com o seu marido, porque Leonardo Rivera, Rivera, porque precisava ter algum tipo de reconhecimento. E os curadores de arte, as pessoas que trabalhavam com arte, acabavam não considerando ela como uma boa artista, simplesmente pelo fato de ser mulher. Mas enfim, além das imposições sociais tradicionais, muitas instituições acadêmicas de arte não permitiram a entrada de mulheres até o início do século XIX. Como sugere Ana Paula, o grande obstáculo das artistas para crescerem profissionalmente estava na barreira moral e institucional do estudo do modelo vivo. Por meio da observação do corpo, a excelência técnica no desenho as privava do exercício da pintura de história, tido como mais elevada, por tratar de temas civis republicanos, construída como masculina. Se o maior gênero da arte acadêmica era quase inacessível às artistas por não poderem estudar o nu, elas então se dedicavam às pinturas de paisagem e natureza morta, tomadas como de menor valor artístico e femininas, logo duplamente negadas. Então, vocês veem que existia dentro da academia essa história também que elas não poderiam, as mulheres não poderiam ter acesso aos modelos vivos. Quem são os modelos vivos? Era aquele povo peladão que ficava parado durante horas na frente de 20, 30 pessoas que estavam sentadas assistindo a aula lá e pintando, né? Olhava o peladão, fazia a pintura. Ah, a piroquinha pendurada. Aí pinta a piroquinha. Ah, os petinhos durinho, molinho, no joelho e tal. Aí fazia lá toda a pintura desse nu, o modelo vivo, alguém que está ali. E essa pintura no modelo vivo acaba sendo bastante importante porque você consegue enxergar muito mais as feições, enxergar a musculatura, o formato do corpo, cria essa possibilidade principalmente de você visualizar os detalhes que fazem o corpo humano, né? Então a elas era negado esse direito, né? Os homens poderiam ter acesso a essas informações, a essa imagem, e isso eles conseguiam desenvolver muito mais a técnica deles sobre os corpos. Consequentemente, a necessidade da pintura sobre a história, sobre temas civis republicanos, tal, acabou sendo muito construída por homens. Por quê? Quando você trata de guerra, quando você trata de batalhas, você vai retratar pessoas que estão ali batalhando, feições, corpos. Então, quem tinha acesso ao modelo nu, ao modelo vivo, tinha o privilégio de já saber como é que funcionava a ideia de movimentação do corpo, né?
para poder chegar e fazer sua representação no quadro, cavalete na tela, bonitinho assim, pronto. A mulher não foi dada essa oportunidade. Então, elas acabavam tendo uma dificuldade não natural, mas sim a dificuldade pela negação que foi feita a elas do acesso a esse modelo vivo. E sobrava o quê? Paisagem e natureza morta. Paisagem e natureza morta já eram vistas como pinturas de menor valor, ideias, imagens de menor valor. Naturalmente já eram de menor valor. Apesar que a gente sabe que tem pinturas de paisagem, Monet mesmo foi um monstro fazendo pintura do quintal da casa dele. Ficava coisa fantástica lá. Mas, no geral, a ideia sobre paisagem e natureza morta acaba sendo algo secundário. E, além disso, além desse tipo de pintura já ser visto como algo secundário, se dizia que eram pinturas femininas. Quem fazia esse tipo de pintura só podia ser mulher. Chamaram Monet de mulher, né? Porra, Monet era um cara foda. Então isso acaba sendo, para elas, duplamente negadas. Era duplamente desprestigiadas. Segundo Luana, na crítica de arte é possível trabalhar com categorias de gênero em todas as épocas da história. Como foram construídas imagens sobre o feminino e o masculino em determinada época. Isso é interessante vocês pararem para analisar quadros século XV, século XVI, Renascimento, Barroco e tal. De que forma eram pintados os homens, de que forma eram pintadas as mulheres. Como era a representação de seus corpos, como era a representação de suas feições, de suas ações. Como essas imagens impactaram ou não a produção artística. Como foram construídas imagens sobre o feminino e o masculino em determinada época, não necessariamente sobre os quadros, mas sim a forma que a sociedade enxergava o papel dos homens e das mulheres. E isso vai acabar refletindo na forma de se pintar os homens e as mulheres, de representar os homens e as mulheres nos quadros. Que é justamente isso. Como essas imagens impactaram ou não a produção artística. Como o circuito artístico respondia a essas divisões de gênero. Algumas mulheres se rebelaram a esses padrões, tiveram críticas. São exemplos de perguntas que podem guiar esse tipo de análise, né? Frida Kahlo configura-se muitas vezes como uma única referência de mulher artista. Suas obras que reproduzem temas associados constantemente à mulher artista, enfermidade, hipersensibilidade, desequilíbrio emocional e formação à sombra de um grande gênio, o desgraçado marido dela traidor. Vocês sabiam que o marido de Frida Kahlo traiu ela no estúdio de arte com a própria irmã da Frida Kahlo? Miserável. E a mulher também miserável. Mas o homem é pior, desgraçado. Ele vai cortar o pinto dele. Assistam o filme Frida Kahlo, por sinal. Eu acho que ainda tem disponível na Netflix, com Salma Hayek. Muito bom filme. Então, enfermidade, hipersensibilidade, desequilíbrio emocional e formação à sombra de um grande gênio, porque na verdade aquilo era a vivência da própria Frida Kahlo, né? Que aí, depois quando a gente for retratar mais especificamente sobre Frida Kahlo, vocês vão conseguir entender melhor como é que funcionava esse mundo dela. Inclusive a gente vai fazer uma discussão bacana a respeito de capacitismo também. Se vocês não souberem ainda, pesquisem. No livro Frida Kahlo contra o mito, Patrícia Maiaio procura transcender
o marco da psicobiografia de sua obra, característica que confina a história de muitas artistas somente ao âmbito do privado e aos estereótipos de criatividade feminina. Essa ideia de querer dizer que Frida Kahlo foi foi um artista fora do seu tempo, mas apenas pelo fato de ser uma mulher reconhecida como artista, né? E não como uma pessoa sendo reconhecida como artista. Alguém que poderia ser colocada no mesmo patamar ou então acima até mesmo de homens que eram artistas durante aquele mesmo período, né? Então, há uma tentativa sempre de tentar não diminuir Frida Kahlo, mas sempre falar assim, porque Frida Kahlo foi a maior pintora da história, mulher. Não, por que não falar assim que uma das principais artistas no mundo da pintura, nesse mundo contemporâneo nosso, de 1900 para cá, Frida Kahlo foi um dos gênios, sabe? Um dos principais artistas, uma das principais artistas independente de gênero, que fez muito pela formação do pensamento da sociedade a respeito do que é cultura, do que é arte. Então, isso acaba ultrapassando essa ideia do âmbito privado e esse estereótipo feminino. Além de ícone pop, Frida também um ícone feminista. Ícone pop, popular, algo que se tornou midiático, algo que se tornou vendável, né? Tipo, tem uns asnos aí, um pessoal uma vez de uma camiseteria, pessoal, uma camisaria, né? Que eles simplesmente colocaram Frida Kahlo falando sobre liberdade, pintaram na revista dela, meu celular tá caindo. Pintaram na revista, pintaram na camisa, simplesmente ela falando uma frase a respeito de liberdade, e ela em pé, ela pedalando numa bicicleta. Frida Kahlo, ela não conseguia pedalar. Ela teve diversos problemas de saúde, inclusive uma barra de ferro atravessando a virilha dela, sabe? E saindo aqui quase no ombro. Mas enfim, ela não podia pedalar. E ela tinha tido poliomielite aos 5 anos de idade. Então ela tinha dificuldade também de andar. Não dá para andar de bicicleta, gente. Mas as pessoas quiseram transformar ela num ícone pop porque, nossa, é legal. E que nem Che Guevara aparecendo nas camisas, né? Assim, quem foi Che? Não faço a mínima ideia, mas é um cara bonito, barbudo, cabeludo. Eu? Não, brincadeira. Foi péssima a piada, desculpa. Então, além de ícone pop, Frida também é um ícone feminista. Mas seria possível dizer que sua obra também seria? Para a autora, não é possível ter certeza disso, pois, como pode ser visto em suas pinturas, há uma tentativa de construção da própria imagem, porém cheia de conflitos e contradições. A grande maioria das obras de Frida Kahlo retratam o próprio mundo dela. Só que aí um exercício bacana para vocês fazerem também. Uma análise a respeito dos problemas de Frida Kahlo. Aí vocês podem ver através da leitura do restante da apostila, ou então através do filme, e analisando, procurando na internet assim, os quadros que ela pintava. Vocês podem ver que, por mais que ela retrate
o mundo dela, ela está falando algo que também faz parte da realidade de muitas outras mulheres. Inclusive, por exemplo, o aborto. Inclusive, por exemplo, traição. Ela sendo traída. Inclusive, por exemplo, do fato dela ter sido bissexual. Há várias nuances, há várias ideias que ela traz dentro dos quadros dela que retratam o mundo dela, mas que se encaixa tranquilamente no mundo de várias outras pessoas, de várias outras mulheres. Enfim. Com características de pintura muralística, Moisés, essa imagem que vocês veem na apostila de vocês. Eu mandei a apostila de vocês, eu estou na dúvida agora, senão eu vou mandar hoje. É uma obra na qual Frida resgata imaginários políticos, religiosos e míticos em uma só tela, quase que fecundada por si própria. E aí é interessante que se fala um pouco a respeito da influência de tudo aquilo que existia ao redor dela para que ela se tornasse quem ela é. E aí a gente pode pensar, vocês meninas, vocês mulheres, vocês rapazes, por que não? Começar a pensar também que o processo de formação social de vocês, o processo de formação política, de formação enquanto indivíduos, se dá através de várias leituras, várias compreensões de mundo diferentes que você vai pegar, vai absorver aquilo, vai absorver uma ideia daqui, absorver uma outra ideia daqui, outra de lá e tal, e vai começar a juntar informações, aproveitar aquelas que são úteis, jogar fora aquelas que são inúteis, pegar uma informação aqui que você achava que era uma verdade, de repente contrapor com uma nova ideia que você ouviu e fala assim, porra, peraí, eu pensava que isso daqui era interessante, mas comecei a ler tal pessoa e que ela está me trazendo algumas ideias assim que podem contrapor isso aqui. E de repente eu acredito mais nesse do que nesse. Claro, é importante esse debate de ideias. A Frida Kahlo, ela meio que faz isso nesse quadro Moisés que ela pinta, que traz diversos mundos, diversas cabeças, diversos rostos, diversos rostos diferentes que fazem parte do processo de reconhecimento dela enquanto cidadã, enquanto um ser político, enquanto criando a sua humanidade. Né? Na primeira onda feminista do século XX, que principalmente na Europa, muitas mulheres artistas eram emancipadas e tinham a arte como profissão em tempo integral. O que são emancipadas, elas recebiam, tipo assim, um documento para poder dizer que elas poderiam, a partir de então, se bancarem por conta própria. Né? O pai ou marido assinava lá início do século XX. Viu, gente? 1900 e pouquinho. Anteontem, praticamente. O maridão lá, sacana, assinava. Se bem que a gente foi ver que foi mais ou menos década de 50 ou 60 que o passaporte das mulheres ainda era assinado pelo marido, permitindo que ela viajasse para outro país e que nesse mesmo passaporte tinha que ter a assinatura do marido também permitindo a volta dela. Outro dia desses, ontem, 6 horas atrás, né? Início do século XX foi ontem. Então, muitas mulheres artistas eram emancipadas e tinham a arte como profissão em tempo integral. Segundo Luana,
Twardowskis. Segundo Luana, porém, não é possível afirmar que estas foram feministas antes do próprio movimento, sem que se conheça melhor suas histórias. Não se trata de chamá-las de feministas, mas mostrar como elas estão imersas na época em que vivem, discutindo, propondo, brigando, muitas vezes com as regras que foram impostas dentro da família, dentro da sociedade, dentro das próprias escolas de arte. Então, de que forma essas mulheres que passaram a viver de sua arte, foram emancipadas, elas conseguiam viver, conseguiam fazer essa discussão a respeito da própria emancipação. Que tipo de regras elas precisavam quebrar, que tipo de situações elas precisavam viver para poder mostrar mostrar que o seu local realmente era ali produzindo arte, vivendo da arte, né? E para finalizar aqui, deixa um parágrafo. Ao longo de séculos de história da arte, muitos artistas foram considerados gênios do seu tempo. De Da Vinci a Monet, esses artistas foram escolhidos por uma minoria. Até mesmo porque somente as elites eram quem tinham acesso às produções artísticas, aos museus e tudo, né? Somente as pessoas da elite poderiam ter estudos críticos a respeito do que é arte. E, majoritariamente, majoritariamente homens. Eu ia falar pessoas brancas, né? Vamos chamar de racista reverso. Então, esses artistas foram escolhidos por uma minoria com interesses mercadológicos, interesses de dinheiro, e financeiros. Mercadológico e financeiro estão interligados, viu, gente? E como pontua Luana, até há pouco tempo atrás, o cânone era uma categoria masculina, europeia, branca, burguesa ou aristocrática. Burguesa ou aristocrática, no caso ela colocou esse ou aí, porque ambos se referem ao pessoal que tem a bufunfa, que tem a grana rolando aí nas lojas de chocolate pela vida, né? Da vida, das rachadinhas. Então, o cânone, o que é o cânone? O cânone é esse grande nome, esses principais nomes, esses pica da galáxia, poxa, esses seres quase que mitológicos, né? Esses mitos. Então, geralmente, eles eram homens europeus brancos e endinheirados, de rachadinha ou não. Luana acredita que para as artistas não há um interesse em fazer parte do cânone, pois ele é excludente por si só. Precisamos procurar outras maneiras de dar visibilidade para práticas culturais e artísticas que do nosso mundo. Uma outra maneira que não seja canônica, uma outra maneira sem que precise transformar o outro num mártir, sem precisar dizer que a pessoa é o suprassumo da miserabilidade desgraçada porque o bicho é porreta do caralho. Não precisa disso. Ela contesta. Para contar a história dessas artistas, não se pode deixar de lado o corpo, a sexualidade, a maternidade e outras experiências que impediram as mulheres de entrar e se manter na carreira artística. Então, não dá, pelo menos para a Luana, não dá para se falar, se contar essas histórias, se falar sobre essas mulheres sem que fale a respeito da biografia delas, do que lhes foi tirado
do que foi tirado delas, das oportunidades que foram arrancadas delas, pelo fato simplesmente delas serem mulheres. Então, não é simplesmente você chegar, pegar um Leonardo da Vinci, um Monet, transformar em cânone pelo fato de ele ser, ainda que sejam artistas que pintam maravilhosamente bem e tal, mas não importa qual é a história pessoal deles, não importa a luta que eles tiveram para poder estarem ali. Porque eles vão ser escolhidos por pessoas que são semelhantes a eles. Então, quando se tenta tirar, o que a Luana defende aqui, quando se tenta desvincular a ideia de tentar transformar a mulher num cânone, se busca fazer isso porque, além da obra ser admirada, é preciso enxergar o tempo todo que havia sido tirado dela para que ela conseguisse batalhar. Por isso que a ideia de meritocracia é a maior balela, a maior besteira que as pessoas costumam reproduzir. Então, tudo aquilo que foi tirado de direito das mulheres, mesmo assim, elas continuaram lutando, batalhando. Não vamos romantizar também o sofrimento de ninguém, mas continuaram lutando, batalhando, se ferrando toda, batendo de frente contra o machismo, contra o patriarcado, contra a burguesia, contra esse rebanho de homem branco do pau miúdo. E aí chegar a ultrapassar isso tudo para conseguir uma posição de destaque ainda dentro desse âmbito artístico, dentro dessa carreira artística, né? Enfim, não se pode deixar de lado o corpo, a sexualidade, a maternidade e outras experiências que impediram as mulheres de entrar e se manter na carreira artística. Enfim, mulheres artistas no Brasil e na Argentina a gente vai deixar para a próxima aula. Beleza? É isso. Já tem tempo pra caramba essa aula. 42 minutos. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Adeus.